galerinha, tudo bem com vocês? Gente, depois que você bate aquela pratada de arroz, feijão, bife, né? Aquela pratada que você não enxerga nem quem que é a pessoa que está por trás do prato. E aí o que acontece depois? Começa inclusive a bater aquele soninho, né? Por que acontece isso? Porque o nosso sistema ele acaba desviando toda a energia para se fazer a digestão. Toda aquela energia do nosso corpo, ela é desviada para os órgãos que faz a transformação de macromoléculas em micromoléculas, para que a gente possa absorver essas micromoléculas para se gerar mais energia para o nosso corpo. É assim que vai funcionar o nosso sistema digestório. Quer acompanhar os processos de digestão? Então se liga nessa aula que está começando agora. Bora lá! Então vamos começar a nossa aula, gente, falando sobre sistema digestório. O sistema digestório, ele compreende a atuação de diversos órgãos. E esses órgãos, em comum, ele tem como a função de fazer a quebra dos alimentos em partículas menores. Então, isso é o processo de digestão. É pegar o alimento bruto, o alimento total, quebrar ele em pedaços menores, de forma que, com esses pedaços menores, é possível realizar uma absorção dos nutrientes, e esses nutrientes proporcionam a energia necessária para o funcionamento do nosso metabolismo, certo? Então, nada mais é do que um processo de quebrar moléculas grandes, chamadas de macromoléculas, em moléculas pequenas, que são as micromoléculas, que essas, então, são possíveis de realizar a absorção. Bom, a nossa digestão, que nós vamos ver ainda nessa aula, ela é dividida em duas etapas, a digestão mecânica e a digestão química. Nós já vamos detalhar o que é isso, tá? Aqui nessa ilustração é só para mostrar para vocês, então, esse processo de digestão que é feito por diversos órgãos aí, tá? Vamos estudar também esses órgãos que compõem o sistema digestório. Continuando. Vamos falar, então, dos órgãos e dos anexos do sistema digestório. O que é órgão e o que é anexo, tá? Bom, primeiramente vamos colocar aqui numa ordem quais são, né, os órgãos que o alimento ele vai percorrer, ou seja, qual é o trajeto que o alimento percorre ao longo de todo o nosso sistema digestório, ok? Bom, então o trajeto inicia-se na boca, tá? Primeiro, a boca, por onde é feita a ingestão do alimento, a mastigação, tá? Depois, ela passa pela faringe, ela desce pelo canal do esôfago, ela vem para o estômago. Do estômago, esse alimento ele vai ser encaminhado para o intestino delgado. O intestino delgado, que ele tem essa divisão em duodeno, que é a primeira parte, jejuno, que é essa segunda parte, e íleo, que é a terceira parte do intestino delgado. Saindo do intestino delgado, ele entra aqui pelo acesso, então, ao intestino grosso, tá? Que é a região dos cecos, a região do cólon ascendente, do cólon transverso, do cólon descendente, tá? E aí vem para a região do reto e termina na abertura do ânus, onde o alimento que não vai ser aproveitado vai sair na forma de fezes, ok? Então, esse seria o trajeto que percorre, né, o alimento na sua entrada até a sua eliminação, ok? E o que seriam esses órgãos anexos? Órgão anexo, gente, ou estruturas anexas, são todos aqueles órgãos ou glândulas, estruturas que faz parte do processo de digestão, ou seja, eles participam nesse processo de quebra do alimento, só que o alimento ele não passa por dentro deles. Ou seja, eles vão produzir substâncias que são necessárias para o processo de digestão e esses órgãos ou anexos, eles liberam essas substâncias para um desses órgãos aqui que eu falei do trajeto para realizar a digestão. Então, o alimento não passa por dentro deles. Por isso que eles são chamados de estruturas anexas ao sistema digestório, ok? Mas eles fazem parte do sistema digestório, sim. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de estruturas anexas, como as glândulas salivares. O alimento não passa por dentro da glândula salivar, mas ele produz essa substância, a saliva, que é necessária para a digestão, assim como o pâncreas, o fígado e a própria vesícula biliar, ok? Nós vamos detalhar certinho o funcionamento
né, a fisiologia de cada um desses órgãos aqui. Continuando então, vamos falar então das etapas da digestão. Tá? Então a digestão ela é um processo que ela leva muito tempo para ser realizado, né? Isso dependendo do tipo de alimento que a pessoa ingere. Tem alimentos que são digeridos mais rápidos, tem alimentos que são digeridos mais lentamente, tá? Isso tudo a gente viu, né, naquela aula de alimentos, né, de alimentação e nutrientes. Bom, esse processo então de digestão, por ele levar tempo, né, ele precisa ser feito em etapas. E cada etapa tem a sua importância, né, nesse processo de digestão. A digestão ela gasta tanta energia, né, que logo depois de uma refeição, a energia do nosso corpo ela é toda, né, voltada para o sistema digestório. Então é por isso que às vezes, né, quando você se alimenta, tem aquela recomendação, não pode entrar na piscina logo depois de comer. Por quê? Porque a energia do seu corpo ela está voltada para o seu sistema digestório. E quando você entra na piscina, tem aquele choque térmico, aí a energia que está, né, voltada para o sistema digestório, ela vai ter que ser realocada para o sistema circulatório para poder aquecer o seu corpo, né? E nisso a digestão para. É um grande problema isso, porque as pessoas podem ter aquele problema chamado de congestão, onde o sistema digestório ele trava, ele para de funcionar, quando é necessário que ele continue fazendo a digestão dos alimentos que você ingeriu no almoço, né, numa refeição. Então, por isso que, né, não tem essa recomendação, ok? Bom, mas essa digestão, então, ela é dividida em duas etapas. A etapa da digestão mecânica e a etapa da digestão química. A etapa da digestão química, nós podemos ainda dividir ela em mais 3 etapas, né, chamado de insalivação, quimificação e quilificação, ok? Vamos passar para os slides seguintes, que lá nós vamos detalhar cada uma dessas etapas. Vamos lá, digestão mecânica. O que seria essa digestão mecânica? Ela é a quebra que o alimento é realizado através de processos físicos, né? Ou seja, da mastigação. Quando nós mastigamos o alimento, nós quebramos o alimento em partículas menores. E qual que é a vantagem de se quebrar o alimento em partículas menores? Você deixa essas partículas, né, ficando elas menores, elas deixam ela com uma maior superfície de contato, para que quando ele chegue na etapa da digestão química, onde os sucos digestivos são necessários para fazer o processo de reação química, eles têm uma superfície maior. Então, aumentando a superfície de contato do suco digestivo com o alimento, é mais rápido o processo de digestão, tá? Sendo mais rápido, ele é mais eficiente também, ele digere, né, uma maior quantidade de nutrientes. Você consegue aproveitar melhor os nutrientes, né, da alimentação que você teve. Aqui eu coloquei uma foto para vocês, que ela mostra aí, ó, né, alguns amendoins de acordo com a mastigação da pessoa. Então, o amendoim aqui intacto, né? À medida que a pessoa ela mastiga 2 vezes, olha só ainda como os grãos ainda eles trituraram, né? Eles ficaram em pedaços menores, mas ainda são muito grandes. Olha, com 5 vezes, com 10 vezes, com 20 vezes e com 30 mastigações. Tá? Com 30 mastigações, ela vira praticamente, né, um líquido aqui, né? E isso agiliza em muito o processo de digestão. Pode parecer que a pessoa demora mais para comer, realmente, ela demora mais para terminar uma refeição, mas o processo de digestão dela vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que tem uma mastigação ruim, tá? Aqui é só para exemplificar, né, nesse exemplo aqui, nesse desenho de baixo, para exemplificar como que, né, atuaria esses sucos digestivos num processo de mastigação bem feita. Quando você tem aqui, então, né, um alimento intacto, os sucos digestivos eles ficam aqui, ó, né, ao redor desse alimento, fazendo as reações químicas de digestão química. Quando você mastiga o alimento, você quebra ele em pedaços pequenos. Então, no mesmo alimento desse tamanho, agora, ó, olha como os sucos digestivos eles têm uma área muito maior. Por quê? Porque eles dão a volta por todos esses quadradinhos menores. Então, a área, né, de contato do suco digestivo com os alimentos aumenta e muito. E isso agiliza o processo de digestão química. Então, uma etapa de digestão mecânica bem feita significa que o processo de digestão total da pessoa ela vai ser muito mais rápido e eficiente. Tudo bem? Bom, quem realiza essa digestão física, então, né, essa digestão mecânica? São os nossos dentes.
Então, para seres humanos, nós temos um total de 32 dentes, já contando com os dentes do siso. E lembrando que os dentes do siso são aqueles últimos dentes permanentes e que vão, nascer. Inclusive, tem algumas pessoas que podem, não ter dente de siso ou então não nascer todos os dentes do siso. Tá? No total, são 4 dentes siso. 2 na parte superior, 2 na parte inferior. Tá? Bom, os dentes eles podem ser classificados de acordo com o formato deles, e, consequentemente, a função deles. Nós temos dentes incisivos, tá? Que eles possuem, eles ficam aqui na região frontal, e os dentes incisivos, eles se assemelham à função de lâminas, ou seja, a função deles é cortar o alimento. Então, eles têm uma extremidade mais achatada, e afilada aqui em cima. Então, eles servem para cortar o alimento. Já os dentes caninos, tá, são aqueles dentes pontiagudos. Algumas pessoas chamam ele de presas, Então, esses caninos aqui, eles são pontiagudos. E eles formam essa estrutura aqui para prender o alimento. Tá? Isso é muito importante para carnívoros. Já os dentes do fundo, na parte posterior aqui da nossa boca, elas são chamados de pré-molares e os molares, que são os mais fundos, os mais para trás na boca. Então, eles têm uma base aqui no ápice dele, eles têm mais achatado aqui, são várias cúspides achatadas, e elas têm a função de triturar o alimento. Tá? Então, a atuação de todos esses dentes aqui, elas servem para capturar o alimento, para cortar o alimento e para triturar o alimento. Ou seja, para realizar a nossa digestão mecânica. Ok? Só para vocês terem uma ideia da constituição do dente, ele pode ser dividido basicamente em 3 partes aqui. Tá? A parte mais externa, que também é a parte com maior dureza, tá? Seria a parte do esmalte. Ele possui como características ter poucas células e uma grande quantidade de cálcio. Então, é a parte mais resistente do nosso corpo. Tá? A parte já intermediária é formada por uma estrutura chamada de dentina. Ela é formada de tecido conjuntivo. Tá? E a parte interior, que seria a parte da polpa, é uma parte bem vascularizada, rica em vasos sanguíneos, que tem como função, é a parte viva, vamos dizer assim, é a parte viva do dente, que tem como função de dar nutrição a todas as células aqui do nosso dente, ok? Então é ele quem mantém o nosso dente vivo, é a parte da polpa. Certo, pessoal? Essa seria uma estrutura básica de um dente, nessas 3 camadas. Lógico que ele está inserido então aqui no osso, o osso da mandíbula, e essa parte aqui de tecido da mucosa é a parte da gengiva. Tudo bem? Continuando então. Agora partimos para a digestão química. Então, se a digestão mecânica ela era por meio de atuações físicas, uma quebra física, agora que a digestão química ela é feita através de reações químicas. Reações químicas do que com o que? De enzimas digestivas, presentes então nos sucos digestivos, com o alimento que nós estamos ingerindo, digerindo no caso. E ela é dividida em 3 partes, tá? Na insalivação, que ela vai ocorrer aqui na boca, tá? O suco digestivo que vai fazer parte então dessa insalivação vai ser a saliva, e a principal enzima é a amilase salivar. A gente vai detalhar isso um pouquinho lá para frente, logo em seguida. Nós temos a etapa da quimificação, que ela vai ocorrer aqui no estômago, tá? Como principal enzima digestiva, nós temos as proteases, que aqui são os pepsinas, que digerem proteínas, e o nome do suco digestivo, suco gástrico. E a etapa da quilificação, que ela ocorre na primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno, que tem a atuação de 3 sucos digestivos, tá? O suco pancreático, o suco entérico, que é no intestinal, além da bile, que a gente vai explicar o que é a bile certinho, tá? Então, são 3 sucos digestivos que atuam para digerir carboidratos, lipídios e proteínas. Bom, vamos lá então para a primeira etapa da digestão química, chamada de insalivação.
A insalivação, então, né, ela é feita, né, na boca. O principal nutriente que ela vai digerir são os carboidratos. E ela tem uma enzima digestiva chamada de amilase salivar, conhecida também como pitialina, tá? Então, aqui na boca ocorre a primeira etapa da digestão química. A gente fala, na boca é importante porque tem a digestão mecânica. Sim, mas também é o local da primeira digestão química, que é a insalivação. Então, quando o alimento está sendo mastigado aqui, ao mesmo tempo em que ocorre a mastigação, ocorre também a produção de saliva. E essa saliva contém a enzima amilase salivar que vai digerir os carboidratos, os amidos, né, do alimento. Tanto é que quando você ingere um alimento e você tem uma mastigação, né, um pedaço de cenoura, por exemplo, né, a pessoa morde um pedaço de cenoura e ela começa a fazer a mastigação desse pedaço de cenoura. Com o passar das mastigações, ela começa a sentir um gosto mais adocicado. Esse gosto adocicado, por quê? Porque começa a se digerir o amido presente nesse alimento, tá? Então, nessa primeira etapa, ocorre a primeira fase da digestão de carboidratos. Só que esses carboidratos não são totalmente digeridos aqui na boca, tá? Eles vão terminar a sua digestão posteriormente. Nós já vamos ver onde que ela vai terminar essa digestão, tá? Então, na boca é importante vocês lembrarem que ocorre a primeira etapa da digestão química, que é a insalivação, onde ela começa a digerir os carboidratos. Começa, tá? Bom, além disso, a insalivação ela é extremamente importante para o processo que nós vamos ver já em seguida, que é o processo de deglutição, que é engolir o alimento. Então, a função da saliva, além de fazer a digestão química, ela é de umedecer o alimento, tá? Vamos ver essa etapa aqui da deglutição. Ó, notem que eu falei deglutição, não é degustação, certo? Se você falar em degustação, degustar um alimento quer dizer você apreciar o gosto desse alimento. Se você falar deglutir o alimento, você está falando em engolir o alimento, certo? Então, se você quer elogiar uma pessoa que fez uma comida para você, você fala que você está apreciando a degustação, tá? Se você falar que você está apreciando a deglutição, você está falando que você está adorando engolir a comida, tá? Aí não é muito educado você falar isso. Bom, como que é esse processo então de deglutição? Ela se dá da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, mostrando nessa figura aqui ao lado, a figura número 1, ela mostra para a gente, né, quando a pessoa está fazendo a mastigação. Então, o alimento aqui, ó, representado pelo verdinho, ele está na boca, né, sendo digerido mecanicamente e quimicamente aqui, tá? Enquanto você está mastigando, a sua via aérea pelo nariz ela está aberta para você poder respirar. Então, enquanto você mastiga, você consegue respirar pelo nariz, né? Colocando o ar então para os pulmões. Então, ó, o ar que entra aqui pelo nariz, ele passa, percorre por toda essa parte aqui do nariz, ele passa por trás e vem até acessar a traqueia, certo? Então, nesse processo aqui, ó, a via aérea ela está aberta para você respirar, ok? A partir do momento em que esse alimento ele passa por essa região aqui, ó, chamado de úvula, que as pessoas chamam de sininho da garganta, tá? A úvula é como se fosse um mecanismo que ele dispara um comando falando, ó, o alimento está descendo, tá? E aí o que acontece? Esse sinal que a úvula dispara, falando, ó, o alimento está descendo, o que ele faz? Ele fecha, né, essa parte aqui de cima. Então, olha, o ar ele entra aqui pelo nariz e ele não consegue mais passar por aqui, tá? Então, o palato mole, ele fecha essa passagem aqui do ar que está passando pelo nariz. E aí, o que acontece aqui? Nessa parte de baixo, olha só, uma válvulazinha chamada de epiglote, ela tampa a entrada da traqueia. Então, não tem mais passagem de ar vindo para a traqueia, para ir para os pulmões. E o que faz? Ela abre essa abertura aqui de trás, chamada de esôfago. Olha como é perfeito essa, né, sincronizado tudo isso.
Então o alimento passou pela epiglote, bateu, né, disparou esse sinal. O palato mole, ele fecha essa passagem de ar aqui, a epiglote tampa a entrada da traqueia e deixa aberto a entrada do esôfago, para que o alimento ele possa passar e descer para o estômago. Então ele desce aqui, ó. A partir do momento em que você está engolindo, você não consegue respirar ao mesmo tempo. Então, provavelmente você deve estar fazendo isso agora, né? Engolindo a saliva e tentando respirar ao mesmo tempo. Mas você vai ver que é impossível você fazer as duas coisas, engolir e respirar ao mesmo tempo. Quando o alimento passou por aqui, ó, desceu para o esôfago, o que acontece? Aí o palato mole lá em cima ele se abre para a passagem de ar e a epiglote se abre para a passagem de ar para a traqueia e continuar a respiração, ok? Então esse aqui é o mecanismo que faz com que a gente não, que o alimento ele vá para o esôfago no caminho, né, no trajeto correto até o estômago e o ar ele percorra o trajeto correto até o pulmão, tá? Então ele garante para a gente que não vai ter esses enganos. Pode haver algum engano, né, e um pouco de alimento ir para o pulmão ou o ar ir para o estômago? Sim, tá? Pode ocorrer, mas geralmente nesse processo em que ocorre esse erro é onde ocorrem os engasgos, tá? Tudo bem? Bom, depois que esse alimento, né, foi para o esôfago, e aí o que acontece? Acontece que esse alimento vai ter que descer do esôfago e ir em direção ao estômago. Aí fala, tudo bem, né? Então, se é por gravidade, pelo peso desse alimento, ele vai descer, escorregar e ir até o estômago. Tudo bem, você pode até pensar desse jeito, mas se você pensasse que simplesmente a ação da gravidade é que leva o alimento até o estômago, você não conseguiria, por exemplo, engolir um alimento se você estiver deitado. E eu sei que muitas pessoas, né, gostam de ficar assistindo um filme, comendo uma pipoquinha, esparramado e deitado no sofá. Então esse alimento ele não ia descer em direção ao estômago, tá? Se ele fosse somente por ação da gravidade. Você ia ter que ficar em pé para esse alimento poder descer. Ou então, você não ia conseguir, por exemplo, né, tomar um gole de água, alguma coisa, de cabeça para baixo, tá? Esse alimento não ia conseguir ir para o seu estômago. Então, nós temos que ter um outro mecanismo que faz com que esse alimento seja empurrado em direção ao estômago. E isso é é feito por músculos lisos que revestem todo o nosso trato digestório. E a contração dessa musculatura lisa, ela é chamada de movimentos peristálticos. São movimentos, né, que eles vão fazendo de forma sincronizada, empurrando esse alimento em direção ao estômago. Tudo bem? Então, isso garante que o alimento ele vai para o lugar certo, né, para o caminho certo, e mesmo você estando deitado ou de ponta cabeça, você consiga engolir um alimento, ok? Esse movimento feito por músculos lisos, eles são involuntários e de movimentação fraca, tá? De intensidade fraca. Bom, vamos lá. Inclusive, né, esses movimentos peristálticos, eles ocorrem não somente na região do esôfago, mas ao longo de todo o trato digestório, inclusive lá nos intestinos, para fazer com que, né, o alimento seja empurrado e as fezes que são formadas também sejam empurradas para fora, para a eliminação das fezes, tá? Então, quando você começa a engolir um alimento, a comer o alimento e engolir, o movimento peristáltico se dá por todo o nosso trato digestório. Então, às vezes acontece de uma pessoa ela estar se alimentando, comendo, e logo depois ela sente a necessidade de ir no banheiro fazer a evacuação das fezes. Por quê? Porque estimula o movimento peristáltico também do intestino, certo? Continuando. Depois que esse alimento, então, passou pelo esôfago, né, foi empurrado pelos movimentos peristálticos e ele caiu no nosso estômago, ocorre a segunda etapa da digestão, que é a da digestão química, que é a quimificação. Por que chama-se quimificação? Por quê? Porque esse alimento, depois que ele foi mastigado, ele se transforma no bolo alimentar. Quando ele vem para o estômago, ele recebe o nome de quimo. Tá? Então o alimento ele deixa de ser bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. Então essa etapa
onde ocorre essa mistura com o suco gástrico, chama-se quimificação. Bom, o suco gástrico ele tem um pH muito baixo, porque ele tem uma acidez muito alta. Tá? Essa acidez ela promove, né, essa quantidade, né, de suco gástrico ela é estimulada pela mastigação. Quando você mastiga, você estimula as células da parede do estômago a produzir o suco gástrico. E o suco gástrico ele é ácido pela presença de um ácido chamado de ácido clorídrico, tá? E ele deixa esse pH baixo. Esse pH baixo ele desencadeia uma série de reações químicas, né, de ativações químicas, em que o resultado final é a produção de uma enzima chamada de pepsina. E essa pepsina ela digere proteínas, tá? Então, esse suco gástrico, ele tem bastante, não é somente a acidez que ajuda na digestão, e sim a atuação da enzima digestiva pepsina. E ela vai digerir as proteínas. Olha só como que é o nosso estômago, né? Ela tem uma alça aqui assim, ó, né? Que forma um dobramento. E o nosso estômago, fala assim, olha, tem camadas de músculos aqui no estômago. Ué, mas músculo é formado de proteína. O suco gástrico digere proteínas. Mas então por que que o nosso suco gástrico ele não digere o nosso próprio estômago? Né? Nosso estômago não é feito de músculos e músculos não têm proteínas. Então, o nosso estômago ele tem um revestimento de um muco, tá? Esse muco, eles são produzidos pelas células da parede do próprio estômago, tá? Então, olha só, né? Aqui seria, né, a parte interna do estômago. Olha só o pH. pH 2, extremamente ácido, tá? E aqui, ó, seria a camada de muco. Olha o pH da camada de muco, 7. 7 é um pH neutro, tá? Então, olha como esse muco, ele consegue isolar o suco gástrico que está aqui, tá? Das células da parede do estômago. Então, esse muco não deixa o suco gástrico entrar em contato com as células da parede do estômago, por isso que ele serve como uma proteção, ok? Então, o nosso estômago está protegido e somente vai digerir o quê? O alimento que está em contato com esse suco gástrico, com a pepsina, tá bom? Mas pode acontecer, porventura, por estresse, por condições físicas, por má alimentação, por uma condição genética, de essas células, né, produtoras de muco, elas não estarem produzindo muco da maneira correta. E aí esse suco gástrico, ele pode contaminar, né, essas células aqui, agredindo a parede do estômago, causando a princípio uma leve inflamação, chamada de gastrite. Se uma gastrite ela não é tratada, a pessoa não recebe um tratamento médico adequado, não cuida da sua saúde, da alimentação, essa gastrite ela pode evoluir de uma irritação para uma ferida, tá? Essas feridas são chamadas de úlceras. E essas úlceras, né, elas podem evoluir para um quadro de uma doença mais grave ainda, conhecida como câncer de estômago, tá? Um outro problema muito comum nas pessoas é a presença de uma bactéria que se alimenta desse muco presente aqui, né, no estômago. Essa bactéria ela vive em pH ácido, ela é resistente ao ácido do estômago. E ela se alimenta desse muco produzido pelas células aqui. E aí ela começa a deixar em contato o suco gástrico com as paredes, né, do estômago. E aí começam os problemas. Ela ocasiona muita dor, né, na região do estômago. Essa bactéria é conhecida como Helicobacter pylori, tá? Ou simplesmente H. pylori. Tá? Quem tem essa bactéria tem que fazer um tratamento urgente para eliminar, né, tomando-se antibióticos, para eliminar essas bactérias, porque elas podem causar muitos incômodos, né, e dores na região do estômago nas pessoas. Tudo bem? Continuando então. Depois que, né, ele passou pelo estômago, né, o
quimo, ele passa do estômago, ele vai ter acesso agora à terceira etapa da digestão química. Só que notem que o pH do estômago era um pH muito ácido, um pH 2, tá? E quando ele chega na próxima estrutura para fazer a próxima etapa da digestão, no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, lá não tem proteção contra essa acidez. Então, ele precisa neutralizar essa acidez, né, do quimo. Quem que faz isso? É uma substância eliminada pela própria parede do duodeno, chamada de secretina, e ela possui um bicarbonato, né? E esse bicarbonato, ele neutraliza a acidez, né, do quimo. Lá no quimo, né, então, quando ele chega no duodeno, ele vai ter a ação de 3 sucos digestivos. Quem são esses sucos digestivos? A bile, o suco entérico e o suco pancreático. Aí ele se transforma de quimo para quilo, tá? Então, depois que o quimo recebe a adição desses 3 sucos gástricos aqui, bile, suco entérico e suco pancreático, ele se transforma no quilo. Por isso que o nome da etapa, quilificação. Tudo bem? Onde ela ocorre? Na primeira parte do intestino delgado, conhecida como duodeno. Bom, nessa etapa aqui, o que vai ser digerido? Vai se terminar a digestão de proteínas, né, que estava lá acontecendo no estômago. Vai terminar a digestão de carboidratos, que se iniciou na boca, né? E vai ter a digestão de lipídios nessa etapa, tá? Ou seja, na etapa do duodeno é onde ocorre a maior parte da digestão química. Vai ser digerido os 3 elementos, né, os 3 macroelementos, que são, né, carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Bom, aqui, só para detalhar um pouquinho para vocês, né, dos 3 sucos dos 3 sucos digestivos que entram em ação nessa etapa da quilificação. Temos o suco pancreático, que pelo nome, produzido por quem? Pâncreas, tá? Então, no pâncreas, eles contêm uma amilase pancreática que digere carboidratos, tá? Lipases que digerem os lipídios e a tripsina que digere proteínas. Tá? Vai ter também a atuação de outro suco gástrico, que suco digestivo, perdão, que é o suco entérico. Tá? O suco entérico é produzido por quem? Pelo intestino. Tá? Ele contém enzimas que digerem, né, o carboidrato, como a sacarase, a maltase e a lactase, e enzimas que digerem proteínas, como a peptidase. Tá? E o terceiro suco digestivo que entra nessa etapa é a bile. Só que a bile ela tem uma característica, ela é o único dos sucos digestivos que não possui enzima digestiva. Então o que ela faz então? Ela possui, no lugar das enzimas digestivas, elas possuem sais biliares. Tá? Então, ela é produzida pelo fígado, e é armazenado e secretado pela vesícula biliar. Já vamos ver exatamente onde fica tudo isso. É o único que não contém enzimas digestivas, mas sim sais biliares. E a função delas é fazer o quê? É ela fazer uma quebra inicial das moléculas de gordura. Tá? As moléculas de gordura são moléculas muito grandes, muito densas. E ela serve para começar a separar um pouquinho essas moléculas de gordura. A gente chama esse processo de emulsificação de gorduras. Tá? Para quê? Para se tornar mais fácil a quebra através das lipases do suco pancreático. Tá? Então a bile facilita a digestão pelo suco pancreático depois. Vamos lá. O fígado, né, que é um dos anexos aí do sistema digestório. O fígado, ela é a maior glândula, então, do nosso corpo, tá? É o segundo maior órgão depois da nossa pele. Ela secreta a bile, tá? Ela também tem importância, eu pus aqui as outras importâncias. O fígado é um órgão super importante, ele tem várias funções, né?
Então eu pus as outras funções aqui para vocês, né, por curiosidade, porque agora não vai entrar nesse processo aqui de digestão. Ela tem uma função de armazenar glicose, de produzir proteínas como a albumina, de fazer a desintoxicação do nosso organismo, tá? De sintetizar um tipo de molécula chamada de colesterol, para filtrar micro-organismos, e também é um órgão, né, com uma intensa capacidade de se regenerar. Tanto é que se uma pessoa, ela pode até mesmo fazer a doação de uma parte de um fígado, né, da parte do fígado. Se ela sofrer um acidente, né, que esse fígado ela tem que ser retirado um pedaço, ele se regenera, tá? Diz que até 40% do fígado ele pode se regenerar. Então, aqui, né, na etapa da digestão, eu coloquei ele porque ele é ele quem produz, perdão, a bile, tá? E aí, depois que ele produziu a bile, o que ele faz? Ele manda tudo isso para a vesícula biliar, que é essa partezinha aqui, ó, né? É um saquinho, eles falam que tem um formato de uma pera, tá? Aqui a vesícula biliar, ela tem a função do quê? De armazenar a bile. Então não se confundam, porque muitas vezes eu falo, quem produz a bile? Aí pelo nome a pessoa fala, vesícula biliar. Mas não. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar serve para armazenar essa bile produzida. E é ela que secreta depois, tá? Então, daqui da vesícula biliar, ela vai eliminar e essa bile vai lá para o duodeno para fazer a digestão das gorduras. Tudo bem? Bom, aqui a bile eu chamo a atenção porque, perdão, a vesícula biliar eu estou chamando essa atenção porque acontece que por problemas genéticos, por problemas alimentares, né, sedentarismo, pode ocorrer, né, da bile começar a formar pedras, tá? Chamadas de pedras na vesícula ou cálculos biliares. Essas pedras na vesícula, elas podem, né, entupir o canal aqui, ó, o ducto que leva a bile lá para baixo, né, para o duodeno. Elas são causas de muitas dores, né, são causas de muitos problemas nas pessoas, podem levar algumas pessoas à morte, tá? E levar a quadros mais graves, né, por exemplo, como quadros de pancreatites, né, que seria uma inflamação no pâncreas, tá? Então é perigoso, tá? Esse tipo de problema aqui. Bom, continuando. Depois que falamos do fígado, da vesícula biliar, faltou nós falarmos do pâncreas, tá? O pâncreas, que a gente considera ele como sendo uma glândula mista, por quê? Porque ele possui a função de duas glândulas, endócrina e exócrina, tá? Na sua porção endócrina, o que o pâncreas faz? Ele produz dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. A insulina e o glucagon, eles têm importância no controle da taxa de glicose no sangue. Ele não deixa essa taxa de glicose no sangue ficar muito alta ou muito baixa. Se tiver muito alta a quantidade de açúcar no sangue, ele libera a insulina para mandar baixar essa taxa. E se a pessoa tiver com uma taxa de açúcar muito baixa no sangue, ele libera o glucagon, que faz essa taxa de glicose no sangue subir, aumentar, tá? E na sua porção exócrina, o que ele faz? Ele libera o suco pancreático, tá? O suco pancreático que vai ser jogado lá no duodeno para fazer a digestão e absorção de alimentos, tá bom? Ele mede aí, ó, de 15 a 25 centímetros, né? Está logo atrás do estômago, entre o duodeno e o baço, tá? Coloquei aqui a informação também, né? Porque muitas pessoas, né, associam o pâncreas a problemas, né, de diabetes. E realmente, quando a pessoa tem um problema no pâncreas que, né, não produz a insulina na quantidade certa, acaba levando a pessoa a ter uma taxa de glicose muito alta no sangue, eliminando inclusive açúcar na urina, né, e causando o quadro chamado de diabetes, a doença, né? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês agora um quadro resumido de todos os sucos digestivos que entram, né, no processo de digestão, o que elas digerem, onde elas são produzidas, qual é o produto que, né, ela digere e qual é o pH que ela funciona, tá? Então, rapidamente, só para eu servir como uma revisão aqui, ó. Então, a saliva, tá? Ela atua ali, né, na boca. Ela tem a enzima amilase salivar, tá? Digere o amido,
transformando em maltose, e ela atua num pH 7, pH neutro. Tá? O estômago possui o suco gástrico, que tem a enzima pepsina, digere proteínas, transformando em peptídeos e aminoácidos, e tem um pH de atuação de 2 a 3, bem ácido. Tá? O suco do duodeno, né, que é o suco entérico, né, ele tem enzimas, ó, a maltase, sacarase, lactase e quimiotripsinas. Digere, então, os carboidratos, né, maltose, sacarose e lactose, e proteínas. E tem a atuação em pH neutro para básico, ó, de 7 para 8. Tá? Então, 7 é neutro, 8 já é básico. O suco pancreático, tá? Ele tem, então, a atuação de enzimas amilase pancreática, tá? Que é para carboidratos, a tripsina, que seriam para proteínas, e as lipases pancreáticas, que seriam para os lipídios. Tá? Então, aqui o que elas digerem? Amido, proteína e lipídio, tá? E atuam também em pH de neutro para básico. E a bile, que é o único dos sucos digestivos que não contém enzimas digestivas, tá? Produzido pelo fígado, ela atua na digestão de lipídios, né? Mas como ela não digere, ela só quebra em pedaços um pouco, né, menores para facilitar a atuação do suco pancreático. Tá? Então, não tem digestão aqui. Beleza? Entendido, pessoal? Bom, depois que digeriu, o que acontece? Temos que absorver. Depois, então, é passado para a segunda parte do intestino delgado. Tá? Lembra que nós estamos aqui a digestão terminou na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Agora ele passa para a segunda parte, que é o jejuno, e para a terceira parte, que é o íleo. Tá? Nessa etapa aqui, vai ocorrer a absorção dos nutrientes que foram digeridos. Tá? Então, tudo que foi digerido começa a ser absorvido ali, ó, né, no jejuno e no íleo. E como que eles vão absorver isso? Para aumentar a eficiência de absorção, o intestino é bem longo ali, ó, né? Tem várias voltas ali. E é por isso que ele é comprido, para poder absorver todos os nutrientes. Só que para ter um maior rendimento na absorção de nutrientes, eles possuem, né, dobras, né, no intestino. Não são essas dobras que estão mostrando aqui, são dobras na parede interna, tá? Porque se não fosse por essas dobras, o intestino ia ter que ser maior ainda, tá? Então, essas dobras são chamadas de vilosidades, tá? E essas vilosidades ainda possuem células que têm uma estrutura, né, de dobras das células, chamadas de microvilosidades. O que é isso? É isso aqui, ó. Então, essas vilosidades e microvilosidades, elas formam, né, elas têm a função de aumentar a superfície de absorção, né, do intestino para melhorar, né, o rendimento. Tá? E o que é isso? Olha aqui, ó, a parede do intestino, então aqui seria o intestino delgado. Tá? Olha como a parede interna, na parte de dentro, ela é toda enrugada. Essas rugas aqui, ó, são dobras na parede interna do intestino. Essas dobras são as vilosidades. Tá? Se a gente pegar um pedacinho dessa dobra aqui, ó, de uma vilosidade dela e aumentar, olha só como que vão ser as células, né? Então, ó, aqui aumentando o tamanho da vilosidade, tá? Eu pego só o conjuntinho de células aqui, ó, da superfície dessa vilosidade e aumento de tamanho. Olha como que tem ali, ó, tem várias pequenas dobrinhas, né, na parte de cima. Então, essas aqui são as microvilosidades. As microvilosidades, a gente pode até falar que elas são as dobras das dobras do nosso intestino. Tá? Então, elas são as vilosidades das vilosidades do nosso intestino delgado. E tudo isso faz com que o alimento, né, ele tenha uma maior superfície de contato e ele consiga absorver melhor todos os nutrientes. Ok? Então, essa é uma estrutura importantíssima presente no intestino delgado, no jejuno e no íleo, que garantem uma melhor absorção de nutrientes ali. Elas chegam a aumentar, ó, até 600 vezes a superfície do intestino delgado. Tá? Então, graças a essas vilosidades e microvilosidades, é que eles conseguem aumentar em até 600 vezes
a área, né, da superfície do intestino delgado. Depois que absorveu então os nutrientes da digestão, ele passa para o intestino grosso. E o intestino grosso, qual que é a função dele? Também fazer a absorção. Ué, mas se ele já absorveu, né, os nutrientes que veio da digestão, o que faltou? Faltou água, sais minerais e algumas vitaminas, tá? Que é nessa etapa, então, né, que ele percorre o intestino grosso, que é onde ele começa a absorver, principalmente água e sais minerais, tá? Algumas vitaminas, né, são absorvidas nessa etapa, graças à atuação de bactérias presentes, então, né, na luz do intestino grosso, tá? Bactérias que conseguem transformar em algumas vitaminas essenciais para nós, que elas também ajudam a absorver, certo? E todo o restante, então, do alimento que passou para cá, que absorveu a água, que absorveu os nutrientes e o que sobrou dele, se transforma em bolo fecal, tá? E o bolo fecal começa a se armazenar nessa região do cólon descendente e do cólon sigmoide, que é o finalzinho aqui, ó, tá? Então eles vão se juntando aqui no cólon descendente, se formam aqui no colo sigmoide, né, o bolo fecal, e eles vão sair aqui pela abertura do reto e do ânus, tá? É aqui na região do ânus, no próximo slide é possível ver isso, que nós temos uma região de musculatura aqui na região do ânus, chamado de esfíncter, tá? Esse esfíncter é quem controla a abertura e fechamento do ânus para controlar a evacuação das fezes, tá? Então aqui, ó, no reto, as fezes passam aqui pela abertura do esfíncter, sai aqui da região do ânus e vai para o lado de fora, tá? Então, essa última etapa é a etapa da defecação, onde o restante do que sobrou das fezes, o que sobrou do alimento, perdão, se transforma nas fezes e ela é eliminada. Então, ó, notem essa observação super importante. Fezes não são excretas, tá? Elas são somente aquilo que sobrou, que não foi aproveitado da digestão. Porque excreta é tudo aquilo que passa por dentro de um metabolismo das células e é eliminado. Aqui não passou por um metabolismo das células, por dentro das células. Aqui foi simplesmente o alimento que foi sobrando, tá? Então, fezes não são excretas. Aqui eu coloquei a figura para vocês, porque, ó, para mostrar que para eliminar as fezes, a região do reto, ela tem que estar alinhada com a região, né, do final aqui, ó, para ser eliminada, né, do ânus. Só vou voltar o slide rapidinho para mostrar como que é essa curvatura. Olha só, a região aqui, ó, né, do cólon sigmoide, ela tem que ficar retinha para que ela possa se alinhar com a região do reto e sair aqui, tá? Então, o ideal para uma pessoa fazer evacuação das fezes, o que que é? Ela é deixar a perna elevada, tá? Então ela precisaria de um apoio para as pernas aqui, e ela ficar curvada um pouquinho para frente, tá? De forma que nessa posição aqui, ó, que seria a posição correta, o cólon sigmoide fica alinhado com o reto e as fezes conseguem sair com mais facilidade, tá? É a posição que é mais indicada então para fazer o processo de defecação. Eliminando então o que sobra ali, né, o que não vai ser aproveitado, finaliza o processo então de digestão. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, então com isso fechamos a nossa aula de sistema digestório. Vocês conseguiram aí passar por todos os órgãos que compõem o sistema digestório, por todos os anexos e viram o trajeto e a importância de cada uma dessas etapas. Ok? Então, pessoal, deixo só um quadrinho aí também, né, que tem a ver com o nosso sistema digestório, mas principalmente, né, para mostrar para vocês que a importância de uma alimentação, tá? Junto com uma crítica social que sempre, né, as tirinhas do Armandinho traz aí pra gente. Galerinha, espero que tenham entendido essa aula. Forte abraço para todo mundo e espero vocês numa próxima. Até mais.